e sofrimentos maiores. Nós podemos fazer isso aqui agora. Quando nós reconhecemos que nós estamos tendo uma oportunidade magnífica. Nós estamos tendo uma oportunidade abençoada. Mas nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o movimento que a vida nos traz para que nós possamos trabalhar as virtudes que nós trazemos no nosso campo íntimo. E muitas vezes nós reclamamos o tempo todo. Nós somos reclamadores compulsivos. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Por favor, desculpe-nos. Mas nós precisamos reconhecer que a vida nos presenteia com a proteção, com o carinho, com o amor do Pai Celestial. Muitas vezes, livrando-nos das dificuldades que poderiam ser muito maiores e que são minimizadas a partir do momento que nós compreendemos a nossa responsabilidade com o movimento da vida. Então nós vamos fazer a nossa reflexão íntima. E quando nós falamos que nós vamos voltar à pátria espiritual e encontrar o juiz, por favor, não imaginemos, não creiamos que nós vamos encontrar um juiz de toga, com um martelinho na mão, nos aguardando no movimento de cobranças. Não. Não. Nós vamos encontrar conosco, com a nossa verdade. Nós vamos encontrar com os nossos feitos, no bem ou não. Por isso, nós precisamos aproveitar este momento que nós estamos aqui, nos mínimos detalhes, dentro do sítio onde nós estamos instalados, com as pessoas que nós programamos a nossa reencarnação. No trato diário, voltamos a dizer, nos mínimos detalhes. Então nós trouxemos uma historinha linda de Jesus conversando com Pedro. Está no livro Dias Venturosos. O espírito é Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo. Então diz assim, a sua mensagem carregada de ternura e de esperança convidava essencialmente os ouvintes à transformação moral. É o convite que o Evangelho de Jesus nos faz. Nós vamos encontrar o roteiro para a nossa transformação moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos 4 primeiros capítulos, Kardec coloca de uma forma muito linda as orientações básicas de Jesus para nós outros, quando ele diz no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Agora, presta atenção, meu reino não é deste mundo. E olha, eu vou contar para vocês uma coisinha maravilhosa. Há muitas moradas na casa do meu pai, mas ninguém verá Deus, instalará o reino dos céus no coração, se não nascer de novo. Então, estas orientações já nos posicionam diante do movimento da transformação moral. Jesus diz para nós com muita clareza, no primeiro capítulo, o céu e a terra não passarão sem que tudo que esteja na lei seja devidamente cumprido. Um centil, um pontinho, um iota, um jota, da forma que for, aí nós voltamos para o nosso comportamento, um sorriso, um olhar, um abraço, um aperto de mão, um aconchego. Nós estamos trabalhando a nossa transformação moral, mas como é que nós
para o outro? Como é que nós vamos olhar para o outro carinhosamente se nós não desenvolvemos esse sentimento no nosso coração? Por favor, a hora é agora. Porque Jesus, quando veio ter conosco há 2000 anos, ele materializou o amor, o perdão, a paciência, a misericórdia, espírito puro. E se nós pararmos um pouquinho, nós vamos pensar, cada um, sobre si mesmo. O que é que eu estou materializando? Por favor, nós vamos materializar o que está no nosso coração. É importante que nós constatemos isso. O que é que eu estou materializando? Porque nós vivemos numa sociedade que nos convida a usar capas. Então nós colocamos a capa de características que nós ainda não estruturamos na nossa intimidade. Nós colocamos capas de talentos que nós ainda não desenvolvemos. Nós colocamos capa de posturas alinhadas ao bem que nós ainda não enraizamos, para conviver com uma sociedade que também vive sob capas. Mas nós fazemos parte desta sociedade. E nós vamos criando tantos disfarces, nós vamos criando tantas máscaras, nós vamos mascarando tanto o nosso comportamento que nós passamos a acreditar que nós somos aquilo. Por um processo de conveniência, muitas vezes, por favor. Porque intimamente nós estabelecemos uma competição com o outro. Então, a outra é uma excelente professora, ela fala muito bem, ela tem uma desenvoltura, então eu não posso ficar por baixo. Eu preciso ser excelente em alguma coisa. Então nós vamos criando estas capas, nós vamos mascarando a nós mesmos. E muitas vezes as nossas atitudes, os nossos sentimentos, nós nos perdemos. E quando a doutrina espírita nos convida a este encontro conosco, é importante que nós tenhamos ternura, é importante que nós tenhamos carinho, é importante que nós tenhamos afeto por nós. Porque a lei é de amor. Enquanto nós estivermos materializando o ódio, enquanto nós estivermos materializando a ira, enquanto nós estivermos materializando a raiva, nós estaremos conectados, nós estaremos presos, nós estaremos algemados nos primeiros degraus da escada evolutiva, no primarismo. Não, por favor, não. Nós já temos conhecimento suficiente. Nós já temos um potencial suficiente para que nós possamos promover o nosso desenvolvimento moral, a nossa transformação moral. Mas nós trazemos conosco uma acomodação secular. Nós ainda acreditamos que varinhas mágicas vão cair do céu e nós vamos bater as varinhas mágicas e as questões serão todas resolvidas sem que nós precisemos nos movimentar. Não, por favor. Nós falamos no princípio. É fundamental que nós queiramos. É fundamental que nós tenhamos coragem. Não nos compararmos com os outros. Cada um é um filho de Deus, amado pelo Pai, em potencial. Cada um tem uma trajetória. Todos nós cometemos muitos equívocos no passado e ainda cometemos hoje, todos nós. Ainda vamos cometer equívocos
Desculpe-nos, por favor, mas ainda vamos cometer, porque nós estamos num processo de transformação. Mas nesse movimento de transformação, quando nós cometemos equívocos, nós dizemos para Jesus: Jesus, por favor, meu querido, me perdoe. E se nós pudéssemos ouvi-lo, ele diria: a medida é a mesma. Está perdoado, então, por favor, perdoe aquele que o magoou e o feriu, e o caluniou e o aborreceu. É a lei de amor. É a lei de amor. Não é para um só. Na família divina, na família celestial, não tem privilégio. Não tem privilégio. Todos são atendidos, assistidos, amparados, socorridos da mesma forma. Então, quando nós entendemos isso, que nós consigamos estender o nosso amor para o outro, por favor. Sem estas cobranças, sem estas exigências. A partir do momento que nós começamos a ter o cuidado conosco, dentro desta convocação da transformação moral, nós entendemos que essa transformação moral, ela exige de nós tanto esforço que nós compreendemos o movimento do outro. Não tenhamos dúvida com relação a isso. Nós não vamos exigir que o outro tenha comportamentos de perfeição quando nós ainda estamos na nossa luta para nos tornarmos pessoas melhores. E quando nós compreendemos isso, nós vamos compreendendo o quanto é importante esta maleabilidade, esta flexibilidade, que a ternura, que o carinho, que o afeto dá. Enquanto nós resistirmos à vivência da doçura, enquanto nós resistirmos à vivência da paciência, nós vamos nos manter ali naquela postura de cobrança rígida e inflexível. Por favor. É lembrar que a gente é herdeiro de nós mesmos. Sempre. Sempre, né? Sempre. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa transformação. A partir dos mínimos detalhes. É isso que é importante, né? Quando nós fazemos a refeição à mesa, tirarmos o nosso prato da mesa, auxiliarmos na lavação dos pratos, ajudarmos na arrumação da casa, usarmos o banheiro e deixarmos o banheiro em condição para que o outro possa usar. Estarmos na cozinha e deixarmos a cozinha em condição para que o outro possa vir usar. Isso é Evangelho de Jesus. Ou nós estamos pensando que Evangelho de Jesus é comparecer à casa espírita, participar da reunião pública, ajudar na campanha do quilo, ou ajudar no bazar da pechincha. Isso é apenas uma parte. Isso é apenas uma parte. Porque nós não podemos esquecer que durante 25 horas por dia nós temos a orientação do Evangelho para que nós possamos conduzir a nossa vida dentro desse projeto da transformação moral. E Jesus estava conversando com Pedro. Todas as aflições, dizia Jesus para Pedro, procedem da alma que enferma, exterioriza as debilidades, contribuindo para a degradação orgânica. Foi Simão quem deu início ao diálogo. Houvera encontrado naquela tarde, antigo inimigo, a quem não conseguia perdoar. Sentira-se prejudicado por suas calúnias e se propusera a revidar conforme a lei antiga. Então nós trouxemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente lembrar de duas passagens que nós achamos muito interessantes. No capítulo 12 do Evangelho,
amai os vossos inimigos, Kardec coloca sob a inspiração do Espírito de verdade, que nós sabemos que é Jesus, o primeiro item. Depois a gente pode, cada um, consultar lá. Feitos. E nós vamos encontrar Kardec colocando no item 1, amai os vossos inimigos. Então nós vamos ver que tem um paralelo no capítulo 12, amai os vossos inimigos, com o capítulo 17, sede perfeitos. Amai os vossos inimigos. Então agora nós vamos continuar com o diabo, perseguindo-o e inquietando-o sem termo. Aqueles que estão fora das províncias, do lado externo dos seus sentimentos, podem ser deixados à margem, porque o mal deles somente atinge aquele que se lhe sintoniza com os pedardos mentais e lhes aceita as ofensas. Então, aqueles que caminham ao nosso lado e que muitas vezes nós consideramos nossos inimigos, nós só vamos entrar na faixa deles se nós permitirmos. Ninguém nos constrange sem a nossa permissão. Por favor. Nós gostamos muito de uma fala do Divaldo Franco, que ele diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna mal. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna mal. E aí nós paramos um pouquinho e pensamos, de novo, o que é que nós estamos materializando? Qual é o sentimento que nós estamos permitindo que administre a nossa existência? Nós podemos escolher. Por favor. E nós nos preocupamos tanto com que as pessoas possam nos fazer mal. Ninguém pode nos fazer mal. Se nós estamos na faixa vibratória inferior, nós vamos comungar com aqueles que estão na faixa vibratória inferior. Agora, se nós conseguimos, pela oração, pelo empenho, pela vontade firme, pelo querer sincero, nos colocarmos acima, nós estaremos na faixa vibratória melhor. Então nós precisamos ter esta clareza, este entendimento. E continua Jesus dizendo com muita belezura: se não for valorizada a maldade que existe nos outros, ela perde o sentido de direcionamento. Ela não vai nos alcançar. Porque somente os maus se engalfinham nas pelejas inúteis e perversas, nas quais nunca há vencedor. Então nós podemos dizer que nós estabelecemos com o outro um cabo de guerra. Não tem ganhador, não tem vencedor. Nós vamos sair com as mãos feridas de puxar a corda e muito tristes e frustrados, porque não tem vencedor. E sem falar que vai voltar depois para a mesma corda. Nossa Senhora, por favor. E quais são então esses inimigos íntimos, os que estão dentro de nós? Pedro pergunta para Jesus. Jesus olhou ternamente o discípulo inquieto e redarguiu: há 3 inimigos ferozes no imo do ser humano que respondem por todas as misérias que assolam a sociedade, dilacerando os tecidos sutis da alma. Trata-se do egoísmo, do orgulho
e da ignorância. Nós não estamos falando da ignorância, falta de conhecimento, não. Nós estamos falando daquelas atitudes de desprezo, de indiferença, de arrogância, que vem daquele desejo de ignorar a lei divina, de deixá-la girar. Então, quando Jesus traz egoísmo, orgulho e ignorância, são os 3 inimigos ferozes que nós trazemos no nosso campo íntimo. Por isso, vamos voltar lá no princípio da nossa reflexão. Reconciliai com os vossos adversários, enquanto estáis com eles a caminho. Mas para que nós possamos nos reconciliar com eles, nós precisamos diagnosticá-los. Mas diagnosticá-los sem cobrança, sem exigência, sem escudarmos na culpa. Compreendendo que somos falíveis ainda, que nós alcançaremos a perfeição. Mas para que nós possamos alcançar a perfeição, nós precisamos saber o que há de errado em nós. E muitas vezes nós procuramos no outro, o que é errado no outro. Não, nós somos muito iguais. Como filhos de Deus, nós somos irmãos, nós somos muito iguais. Nós estamos matriculados na escola da vida para aprender os verdadeiros valores morais. Ou então nós podemos dizer que nós estamos numa oficina de trabalho, trabalhando os valores imperecíveis da alma para transformar o nosso coração num templo. Por favor, num templo. E nós temos uma mensagem da irmã Sheila que está no livrinho O Perfume da Rosa. Reconciliai-vos, amados, com os adversários que trazeis em vossos corações, transformando-os em aliados da vossa edificação íntima. Então nós já sabemos dos inimigos, dos adversários que nós trazemos no nosso coração. O egoísmo, o orgulho e a ignorância, no sentido de tentar ignorar as leis divinas, menosprezando-as, sendo indiferentes a elas. Por favor, não podemos. Nós temos um largo caminho a seguir. Nós temos uma longa caminhada a fazer. Isso é indiscutível. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um momento fantástico para que nós possamos testemunhar que nós estamos com Jesus. E o que é que nós estamos fazendo? Tem uma passagem no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, que Bezerra de Menezes diz para nós: insistir em se alimentar de pensamentos e sentimentos ligados às desditas do passado é fortalecer os laços infelizes que mantêm o espírito preso a situações lamentáveis, com energias que podem intoxicá-lo, dando causa a graves enfermidades se não forem renovadas pelo amor. Então nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos, enquanto nós estamos com eles a caminho. Enquanto nós estamos neste processo reencarnatório, enquanto nós estamos aqui nesta existência, nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos íntimos e reconhecê-los. Não é atestar que nós estamos no plano inferior, não, por favor.
reconhecê-los, é demonstrar que nós estamos empenhados na nossa transformação íntima. Nós somos filhos de Deus. A nossa paternidade é divina. E de repente, nós estamos ignorando isso, por favor. Não podemos mais. Bezerra de Menezes nos diz, não se pode demorar na vivência das energias produzidas nos desentendimentos que muitas vezes são alimentadas pelo orgulho e pelo egoísmo, ácidos, comprometedores da saúde do ser. Então nós voltamos ao convite de Jesus, reconciliemos com os nossos adversários, enquanto nós estamos a caminho com eles. E aí nós voltamos para a afabilidade, para a doçura, para a mansuetude, para a ternura, para carinho, que são leis divinas. São leis divinas que nos permitem este movimento de flexibilidade conosco, com o próximo, com a vida, para que nós consigamos desatar os nós que nos prendem lá no primarismo e que nós não precisaríamos estar mais lá. E se estamos, é em virtude da nossa invigilância. Se estamos em virtude da nossa postura de indiferença, de desprezo às nossas responsabilidades, como espíritos imortais que somos. O chamado é para a reconciliação. O instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, nos traz esta orientação belíssima. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Nós nos adoecemos quando nós cultivamos no nosso campo íntimo esse sentimento inferior. E muitas vezes, tolos, nós achamos que é uma belezura vibrar na faixa do orgulho. Nós achamos que é uma belezura nós sermos arrogantes para demonstrar que somos superiores aos outros. Não somos, por favor. A casa onde nós moramos, o trabalho que nós desenvolvemos, o bairro onde nós nos situamos, ou o carro que nós temos, a função que nós desempenhamos no trabalho, isso não nos faz superior ao outro. Não, por favor, não acreditemos nisso. São circunstâncias. Isso tudo é instrumento de trabalho. Que trabalho? Da nossa transformação moral. E vem Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, trazendo-nos mais uma orientação fantástica. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos, nós já vimos lá atrás, reagentes disparados, desatrelam as células dos seus automatismos. Então nós ficamos cultivando o ódio, o desentendimento, o rancor, a cólera, que são estados de violência. E esses sentimentos, como dardos, eles atingem as células, e as células saem da sua organização perfeita, porque elas foram atingidas por esses sentimentos inferiores que vieram para elas como dardos, desconectando-as dos movimentos perfeitos
da criação divina, porque o nosso corpinho físico, nós fomos criados perfeitos. Quantos milhares e milhares de anos os engenheiros genéticos levaram para construir o nosso corpinho físico? E nós o adoecemos, vibrando na faixa dos sentimentos inferiores. E Joana de Ângeles é muito clara, a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios, e esses sentimentos, eles vêm como dardos disparados, eles desatrelam as células do seu automatismo. As células estão ali como numa orquestra, pelo maestro divino, tocando ali uma melodia perfeita, que é a melodia da saúde. Mas nós arrumamos tanta confusão na nossa mente com os sentimentos inferiores que nós soltamos dardos. Estes dardos alcançam as células, desatrelam as células daquele automatismo, daquela cadência da saúde, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera dos ressentimentos, dos conflitos, dos ódios, das raivas, das iras, do rancor, da violência. Porque tudo isso são estados de violência. Aí nós voltamos lá na fala de Jesus: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com eles. Reconhecemos no nosso campo íntimo esses sentimentos inferiores e vamos trabalhá-los cuidadosamente para que se efetive a nossa transformação moral. Esse tema é tão atual, porque nesse momento de política eu conheço tanta gente que ficou inimigo por causa de política, que é uma vergonha, quer dizer, tá vindo à tona todo esse sentimento ruim, né? Que pena. Manifesta tudo dentro desse contexto geral, né, agora. Sim, e quando nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de fazer com que brilhe a nossa luz, na serenidade, na calma, na tranquilidade, na confiança, nessa organização divina que administra o nosso planeta. Esse ano o Evangelho, não? Por favor, Não é? Por favor. E tem uma mensagenzinha de Emmanuel que nós gostaríamos de trazer também para a nossa reflexão. Nós vamos ler um pouquinho mais rápido, só porque nós queremos terminar com uma fala do Chico. Perfeitamente discerníveis as situações em que nos resvalamos. Nós vamos falar de coisas pequenininhas. Imprevidentemente, para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas nas quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Nós nos preocupamos tanto com o que os outros pensam a nosso respeito, quando nós estamos em ebulição íntima. Vejam vocês, cabeça desocupada, não tem nada de extraordinário aqui que nós já não saibamos. Mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil,